sejam muito bem-vindos ao nosso GACcast! E hoje... Cadê? Aqui. E hoje, nosso bate-papo, ele está muito comunicativo, né? Muito humanizado, vamos dizer assim. E a gente está recebendo uma convidada super especial para falar sobre comunicação no terceiro setor. E essa comunicação que transforma, essa comunicação que levam histórias, né, de causas e promove impacto social. Então, acompanhe o nosso episódio de hoje, que você vai adorar. É isso, minha gente, preparado, você que está aí do outro lado, porque assim, esse jogo de câmera mesmo, fica ligado, porque esse é o nosso 12º episódio da segunda temporada do GACcast. Fiquem ligados, porque a gente sempre está trazendo novidade para vocês. Esse tema, para quem está acompanhando nas redes sociais do GAC, Instagram, gente, GAC, Sergipe, tudo junto, a gente sempre está atualizando, colocando tudo o que acontece na instituição. Inclusive, para quem não conhece o GAC há quase 27 anos realiza um trabalho de assistência, ajudando crianças e adolescentes a manterem o tratamento contra o câncer. Gente, é isso mesmo, coisa séria. Mas a gente traz aqui no GACcast muita leveza e oportuniza você que está aí do outro lado a conhecer melhor essa instituição que faz um trabalho magnífico. Inclusive, a gente vai estar falando sobre o terceiro setor hoje aqui em nossa bancada. Antes, já sabe o recado, né? Bora se inscrever no nosso canal? Você que está chegando, seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua companhia. Mas, por favor, não se esquece de inscrever, minha gente. Aperta nesse botãozinho, aciona o sininho para receber as notificações dos próximos episódios. Inclusive, temos uma primeira temporada repleta de muita coisa boa, falando do GAC, melhor, né? Ouvindo aí várias histórias magníficas de pessoas que passaram pela instituição, dos projetos que são realizados. Então, você pode estar aí conhecendo melhor o trabalho do GAC na nossa primeira temporada. Bom, hoje, como Lula falou, nós vamos estar tratando sobre comunicação, mas comunicação de uma forma social, que traz impacto, que faz a diferença. Porque você sabe, né? A gente só traz aqui assuntos relevantes e entrevistados especialíssimos, tá? Então, como você já sabe, né, Laura Ribeiro, vamos fazer nossa autodescrição. Por quê? Porque esse videocast também vai estar aí nos streams, minha gente. Já no Spotify essa temporada, tá? Para que você possa também estar indo trabalhar, ouvindo no seu fone e participando com a gente. Deixe seu comentário, participa, compartilha, por favor, viu? Ficou o recado. Compartilha geral para que muita gente possa estar aqui conosco. Bom, eu me chamo Carla Souza, estou aqui sentada à mesa do nosso GACcast. Hoje estou com os meus cabelos cacheados, douradinhos, usando óculos, estou com uma jaqueta jeans, por dentro uma camisa preta, sou parda e estou ao lado dela, minha parceiraça, Ula Ribeiro. Então, vamos também para minha autodescrição. Estou aqui na bancada do GACcast, ao lado de Carla Souza, sou parda. Hoje meu cabelo está preso, rabinho de cavalo, uma blusa preta, 3/4, com um brochezinho. Ai, meu Deus, é um besourão, né? Um besourão. Ele é um besourão, cheio de strass e também com os brinquinhos também de strass. Então, uma pulseira prata no braço, não é? E à nossa frente, a nossa convidada. Porém, antes de chamá-la, olha, eu quero muito, com o nosso mascotezinho aqui do Brasil, agradecer a toda a torcida GAC, todos aqueles que adquiriram as camisas da torcida GAC, que vibraram pelo Brasil e vibraram para o GAC vencer, juntamente com as nossas crianças, o câncer infanto-juvenil. Todas as doações, ou todos os recursos adquiridos, vai sim somar em muito no nosso dia a dia aqui com o GAC. O nosso quiosque social continua essa semana até o dia 12, lá no Shopping Jardins, e claro, vamos estar juntos em 2030. Eita, né? Não é isso, minha gente. Como é que tá? Mas ele continua aqui, tá certo? Para aqui agradecer e demonstrar essa torcida que vibrou pelo Brasil e pelo GAC. Então, vamos convidar a nossa convidada, vamos falar sobre comunicação, uma comunicação que vai além da divulgação. Ela que é uma jornalista voltada, sem dúvida, para
para causa social, para humanização. A gente tem um carinho imenso, que a gente vai contar um pouquinho dessa trajetória dela com o GAC, mas é isso, a comunicação que cria conexões, que desperta empatias e mobiliza pessoas em torno de causas. Seja bem-vinda, Priscila Andrade. Obrigada, coração. A gente tem que ter aqueles negocinhos de botar os pontos ali, os aplausos entrar. Atenção, aí coloca aí no áudio, né, para a aula plástica. E deixa eu aproveitar também para que as pessoas saibam, né? Posso me descrever também? Com certeza. Pois é, eu sou Priscila Andrade, sou jornalista, cabelos dourados, sou de óculos redondinhos, blusa vermelha com listrinhas brancas e pretas. É isso, eu acho, né? E batom vermelho também, que eu adoro. Gente, que delícia estar aqui. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz em poder estar aqui falando sobre algo que eu amo. Aliás, duas coisas que eu amo: comunicação e voluntariado, 3, né? E a área da saúde. Porque a saúde realmente é algo que a gente precisa tratar com muita responsabilidade e seriedade. E comunicação, eu sempre falo que é comprometimento, né? Principalmente em tempos de fake news. Então, é ter compromisso com o que se fala, com a apuração, com a checagem, com os fatos. Porque fake news, além de ser crime, mata, né? Já pensou quantas pessoas podem ler uma notícia falsa de um medicamento, do uso de um veneno, digamos assim, e consumir como se fosse um remédio. Então, a gente precisa tratar a comunicação cada vez mais com seriedade, principalmente nessa área, que é a área das organizações, né, não governamentais, terceiro setor, que eu sou super fã. Maravilha! E, Priscila, né, você tem mais de 20 anos de jornalismo. Mais de 20. O currículo da moça é sério. Estamos aqui com o Já currículo trabalhei um dela. pouquinho e continuo trabalhando, né, gente? Tem certeza. intenção de parar. Muito bem, o levou para colinha. Vai para Calinha, Vamos, sim. olha só, gente, é a Priscila Andrade. Para quem está chegando agora, estamos com ela, a Priscila Andrade. Tenho certeza que muita gente conhece a Priscila de muitas décadas aí, sempre trabalhando na TV, no rádio. E é isso, ela está aí há mais de 20 anos com jornalismo, um jornalismo de impacto também, né? Conhecida como Pitbull. Tem. Já fui mais brava, né? Eu tô calminha, tô mansa. Pois é, e a também, ela é pós-graduada em mídias digitais, apresentadora de rádio. Priscila, que tem uma trajetória belíssima no terceiro setor. É verdade, no terceiro setor. E ela vai estar contando um pouco dessa história, né, Ola, pra gente. Com certeza. E falar, né, dessa história, dessa trajetória, eu vou pegar ela. Né? Faz parte da Faz minha parte. vida, gente. Não Sabe tem por quê? como Porque esconder. para a gente contar essa trajetória, Sim. né, a gente vai contar essa trajetória com o GAC também. E aí eu vou fazer uma pergunta. Você lembra quando você conheceu o GAC? Meu Deus, vamos lá. Eu vim para o GAC, acredito que para um evento, eu não lembro o ano, mas tem muito tempo isso. Eu vim para um evento, acompanhar um evento de vocês. Se eu não me engano, o Xande estava por aqui ou não? Estava nesse ano. Tava. Eu sei que eu vim para um evento, pronto. Dali em diante, eu disse, não saio mais nunca daqui, não por conta do Xande também. Também. Mas porque eu me apaixonei pela causa e aí fiquei até hoje, já tem uns 25 anos que eu tô por aqui. Então, o ano que você entrou no GAC, minha gente, essa semana. Meu Deus, acharam minha ficha. Tem a ficha Não, dela. não, vai mostrar isso, gente. Não, deixa eu mostrar aqui na câmera fechada. Veja, 2004. Olha eu aqui, gente. Eu posso comprovar que eu sou voluntária, sênior do GAC, viu? Arrasou. Gente do 2004. A foto dessa mulher, 2004. De 2004, eu tinha 24 anos. Eu ia fazer 24, né? Eu sou de 80. Então, eu fiz aqui a minha... Meu Deus, eu acredito que vocês acharam essa ficha. Eu quero uma cópia, falando um pouquinho. Então, Foi em maio, eu tinha 23 anos, eu ainda ia fazer 24. Ai, que lindo, obrigada. E aí eu disse, não, vou guardar, porque quando eu encontrar com Priscila, eu não, vou gente, mostrar eu preciso esse disso. cadastro dela de 2004. Só que esse cadastro foi no GAC. Sim. E aí eu conheci, Priscila já ajudava o GAC na faculdade. Exatamente. Eu, estudante de Direito, Uhum. lá na Universidade de Tiradentes, e ela jornalismo. E quando o GAC ele fundou em 1999,
a gente fazia as ações de todo ano passar listinha da nossa árvore, do nosso Natal. Perfeito. E eu saía convidando os meus colegas no curso. E eu sei que uma colega nossa de direito, muito amiga dela, levou essa lista. Isso. E todos os anos que a gente estava juntas, a Priscila apadrinhava a criança. Então, quanto tempo, né? Nossa, gente. Então, É tricô. É tricô. é Você tem tricô, claro, né? E Fundo aí, do baú. isso. E aí, queria que você compartilhasse, né? Além dessa trajetória, você que sempre, enquanto estudante, Sim. voluntária e depois jornalista. Eu lembro que na TV Cidade, então ela foi uma das primeiras Exato. jornalistas, Aham. foi uma das primeiras emissoras de televisão que abriu espaço para o GAC. Foi a TV Cidade através de você. Nós Exatamente. chegamos na TV através de você. Então, todos os espaços que Priscila ocupou e que ela teve a oportunidade, com certeza ela trouxe, levando projetos, falando da história do GAC, das nossas crianças, do advocacy, né, falando da política Isso. pública da saúde, dos direitos da criança e do adolescente. Então, assim, a gente só tem, né, a agradecer. Ai, A gente tem um tô carinho emocionada, imenso viu? Eu tô por emocionada, você. porque passou um filme aqui na minha cabeça. Hoje eu tô Isso. com 45 anos. A gente tá contando a história de uma menina, né? Eu tava começando minha vida profissional. 24 anos de idade ainda, né? Na faculdade, terminando o curso lá, eu vi que tinha cadastro, até ficha de estudante, tudo. Ainda na universidade, quando tinha esse movimento do GAC, de apadrinhar as crianças, né? O GAC em outra sede, ainda tudo muito pequenininho, tudo começando, um sonho. E aí eu comecei a estagiar, mas como eu já tinha espaço na TV, mesmo sendo uma TV fechada, né? Que era a TV Cidade, mas a gente tinha uma programação extensa, uma programação voltada para a sergipanidade, para as causas sergipanas. Então eu queria colocar o GAC em todas as pautas. E foi aí que eu lembro desse evento em que o Xande veio aqui, né, a primeira vez, e aí eu trouxe a TV para cobrir, foi aquela loucura, e ajudei a vocês, né, a diretoria, a organizar uma agenda de entrevistas, e a partir daí, graças a Deus, né, o GAC é sempre em pauta nas emissoras de TV, hoje em todo o estado de Sergipe, no Brasil, aliás, né? Então eu fico muito feliz de ter plantado essa sementinha lá atrás, não só como jornalista, mas como ser humano, né? Como voluntária da causa, como uma pessoa que é apaixonada por crianças. Eu amo crianças, assim, eu sempre gostei de estar no meio de crianças, brincando, fazendo recreação, atividade lúdica. Então eu percebi que era o meu ambiente, era a minha praia, né? Estar no GAC significava e significa para mim, né, até hoje, estar num ambiente que me faz bem, né? Mesmo que a gente precise lidar com sofrimento, que muitas vezes as pessoas falam, como é que você atua nessa causa oncológica? É muito inteligente. Tudo na vida vai ter dificuldade, tudo na vida vai ter uma cota de sofrimento. Eu sempre falo que nada é 100%, até porque a gente está aqui nesse mundo sendo espiado, vivendo provas para a gente poder se superar, né? Ninguém vem a passeio. Então, eu sempre falo que o fato de estar num ambiente onde a gente lida com vida e com morte o tempo inteiro, não só nos fortalece, mas também nos faz aprender, né? Nos faz crescer, é um aprendizado constante. E o ambiente oncológico também é um ambiente de amor, de afeto, de humanização, não é só de dor. Pelo contrário, a gente trabalha que as pessoas sintam o mínimo de dor. Não pode ser só uma sentença de morte, não pode ser só um atestado de morte. Até porque a gente precisa fazer com que essas crianças, esses adolescentes, né, esses pacientes se sintam confortáveis, amados, mesmo diante do sofrimento que é o tratamento, que maltrata, que é cansativo, né, que é puxado para todo mundo, mas que há sim amor e a esperança. Esse é o lema do GAC, né? Olha que história, né? Que caminhada linda. História. Eu tô achando que essa horinha que nós temos aqui de GackCast vai ser pouco, viu? Verdade. Que história tem para contar. E acho que é justamente Pri, ouvir de você, né? Suas andanças enquanto estudante, conhecendo esse ambiente. A gente agora está falando da área da saúde, né? Mais de perto, suas caminhadas dentro do hospital, conhecendo os corredores, tendo contato mais próximo, trazendo o seu conhecimento profissional, né? Enquanto estudante, mas já vivenciando
associando a esse momento também. E Verdade. como é que você consegue enxergar a Priscila de 20 e poucos anos atrás para a Priscila de hoje, nesse ambiente, juntando a comunicação com o trabalho social? Eu tenho uma sorte de ter uma mãe enfermeira, né? Então, assim, quando se tem uma enfermeira, sanitarista, servidora do SUS, atuando no serviço público, militando nessa causa social, eu acredito que isso ficou tudo muito mais fácil para mim, porque é uma lição que vem de berço, né? Minha mãe sempre nos ensinou a ter senso de justiça, a praticar a solidariedade, a ajudar quem não tem o que a gente tem, a compartilhar. Então, isso vem muito de berço lá em casa, a gente cresceu assim. Eu lembro muito da minha infância, nossos aniversários, nossas festas eram nos orfanatos, a gente fazia doação, nossa Páscoa era fazendo doação de peixe, de ovos de Páscoa em alguns bairros. Então, assim, para a gente, isso é uma lição de casa e flui de um jeito natural. Assim, às vezes as pessoas olham de fora. Hoje a gente vê muita gente que pratica a caridade, mas para o marketing, para fazer um corte nas redes sociais, para fazer um filme, um vídeo, né? Infelizmente a autopromoção, mas para a gente sempre foi muito comum participar de tudo isso. Então, o ambiente hospitalar sempre foi algo muito natural para mim. E a partir do momento que eu comecei a fazer aquelas visitas hospitalares do GAC, com os palhaços, com os voluntários, fazendo alegria, levando música, eu me identifiquei mais ainda, porque eu vi que eu gostava de estar ali, fazendo a diferença num momento de dor, de falta de fé das pessoas, porque infelizmente as pessoas chegam a ter esse momento, né? Tá ali um leito de hospital, ambiente fechado, você sem interagir com as pessoas que você ama, é muito difícil realmente o internamento oncológico. E foi a partir daí que eu comecei a me afeiçoar mais ainda, e aí eu comecei a fazer, digamos que, coleção de afilhados. Eu via uma criança, gostava, aí já, tia, me leva para sua casa, leva, vamos falar com a mãe, o pai, vamos passar o final de semana comigo. Daqui a pouco já estava a creche toda lá, a gente fazia festinha, churrasco, né? Uma tarde na piscina, um piquenique, que isso também faz parte da humanização, né? Quem está nos acompanhando, muitas vezes as pessoas fazem assim, mas eu não sei como ajudar, eu tenho pânico do hospital. A gente não precisa ser voluntário, está dentro do hospital. Você pode pegar uma criança, pode ser madrinha, pode ser padrinho, pega uma tarde com autorização dos pais, com autorização da instituição, leva para brincar no shopping, numa praça, num parque, interagir com sua família, com seus filhos. Isso já vai ser de grande valia até para o tratamento. Cientificamente é comprovado, né, que a felicidade, que o amor, que esses momentos, eles fazem com que o tratamento, o resultado, ele seja até mais eficaz, mais eficiente do que uma criança que está ali depressiva, se sentindo isolada. Então, muitas vezes, quando a gente fala em doação, as pessoas falam assim, vai ter que fazer uma quantia em dinheiro, passar um valor, fazer um Pix, eu não tenho dinheiro, eu não tenho medo de hospital, eu não gosto de ver ambiente hospitalar, mas existem outras formas, inclusive o GAC tem vários projetos, né? Projeto do aniversário, projeto de recreação, projeto cultural, de educação, então tem muita coisa que você que está nos acompanhando pode ajudar. Então, eu me identifiquei numa área, outras pessoas podem se identificar com outras áreas, não é? Vocês muito bem sabem disso. E você falando desses momentos que o GAC participa, que as pessoas são chamadas, né? Você convidou e convocou essas pessoas para se doarem de alguma forma. Eu sempre cito que transformar a dor, né, em alegria, transformar esses momentos que eles estão vivenciando até numa casa de apoio, a gente não tem para a gente noção do quanto isso amanhã vai fazer essa diferença, já é comprovado, mas amanhã você não tem noção do quanto aquele dia transformou a vida daquela criança. Eu relato, Priscila, que no nosso dia a dia eu sempre busco conversar com os meninos, sim, aqueles já adolescentes, aqueles que já passaram pelas fases, né, mais difíceis do tratamento, aqueles que já estão curados. E aí eu pergunto, e aí, tia, você lembra do hospital? Lembra da dor? Lembra de você tomando medicação? Não lembro. Eu disse, o que é que você lembra?
das festinhas do GAC. Exatamente. E essa memória que eles ficam no tratamento é que eles levam a vida inteira, para a vida inteira, de quanto tiveram pessoas ali que ajudaram, que transformaram aquele dia num dia especial, que prepararam tudo com muita alegria, que eles venciaram aqueles momentos. E é isso que a gente traz, né, dessas experiências para vocês, do quanto marcou a sua vida, do quanto marcou a minha vida e de tantas pessoas. E, de fato, gente, transforma vidas. Transforma, porque Transforma. eu fui agora lá longe, até estou bem emocionada aqui, porque quando a gente fala sobre memória afetiva, né? Quando a gente fala o que marca a vida da gente, realmente o nosso cérebro faz uma seleção de coisas que foram importantes. E eu lembro que, assim, a primeira vez que eu vim fazer uma visita, assim, de impacto aos pacientes fora de possibilidade terapêutica, né, que nem todo mundo pode saber. Gente, eu tô falando isso anos 2000, né, a gente tá em 2026, eu muito menina ainda, a gente falou aqui da minha entrada no GAC, 2004. E eu lembro que a gente foi até um quarto onde a gente tinha um paciente já se despedindo desse plano, né? Delson tinha uns 15 anos de idade. Sim. E assim, e era muito triste ver a morte de um menino, né? A gente já estava na fase de partida, os médicos já tinham nos informado que não havia mais nada a fazer na fase da metástase e tal. A gente tinha feito uma conversa com os pais, nossa equipe, né, de psicólogos e tudo, e assim, aquilo ficou muito na minha mente tão jovem, e a partir dali, né, mais ainda, eu tive a certeza de que eu não queria mais sair daqui, e eu queria ajudar da melhor forma possível, porque mesmo que a passagem dessas crianças seja curta, mas que seja uma passagem curta e feliz, não é? Não adianta você viver 100 anos e viver infeliz, e viver triste, e viver deprimido, e a vida não vale a pena, porque a vida presta, né? E a gente precisa se atentar às coisas que são boas. Alguns anos depois, a gente conheceu a Grazi. E aí, Grazi era mais uma menina de 11 anos de idade, né, prestes a entrar na pré-adolescência, que tinha um osteosarcoma. Ela chegou com um joelho enorme, do tamanho de um melão, né, um tumor já avançado. A família veio do interior da Bahia e eles não sabiam o que era. A mãe, né, não tinha esse acesso a tanta informação. E eu dei de cara com ela no hospital e disse, não, a gente vai ajudar. Infelizmente, já estava em estágio avançado e precisou fazer a amputação do membro. Então, ela perdeu, ela desarticulou a perna. Ela teve que tirar até quase parte da coxa. E aí a gente sabia também que Grazi não ia ter muito tempo de vida, porque o estágio já era avançado, a gente sabe que o osteosarcoma geralmente compromete a parte respiratória, e assim, a gente meio que já entende o caminho que vai acontecer. E eu coloquei assim dentro de mim, se eu vou fazer o máximo para que Grazi possa ter os últimos momentos dela aqui de uma forma feliz, que ela possa ser uma criança feliz. E aí eu lembro que eu perguntei a ela, tia, o que é que você quer fazer? Ela disse, tia, eu nunca tomei banho de piscina, meu sonho era tomar banho de piscina. Na minha casa tem piscina. E eu disse, vamos passar o final de semana lá em casa? Vamos. E assim, isso me marcou muito, muito, porque Grazi passou o final de semana lá em casa e a gente teve que fazer uma força-tarefa para ela ficar em pé dentro da piscina, porque ela só tinha uma perna. E as outras crianças brincando, né? Falando, é tipo Saci, né, tia? Porque para a criança é inocência. E para outras crianças a perna ia voltar a crescer como o rabo de lagartixa, né? Acham que cresce novamente a ficar. E a gente ficou ali dentro da piscina equilibrando Grazi, ela com uma perna só. Mas ela disse que foi o melhor dia da vida dela. Ela dormiu, né, lá com a gente fez acampamento. E pouco tempo depois Grazi foi embora. Então, não é porque vai haver um fim, né? Mas até chegar a esse fim, o que é que a gente pode proporcionar? Enquanto voluntária, enquanto familiar, enquanto amigo, enquanto desconhecido. Se você não tiver coragem de enfrentar situações assim, mas você pode vir aqui dar um curso, né? Você pode vir aqui e ajudar de outra forma, sabe? Pode fazer uma comida gostosa no dia que as crianças estão aqui com as famílias, né? Eu acredito que proporcionar esses momentos
fazem com que essa memória afetiva mude não só a vida dessas crianças, mas muda a vida de quem está doando. Acho que quem ganha mais é quem está doando. Assim eu me sinto. Ai, meu Deus. Haja emoção, Haja viu? emoção. Quer mais outra emoção? Bora, Aqui, Luna, ó. bora. É o que eu achei. Ela falando de Grazi, aqui hoje. A Grazi na foto aí, gente. Aqui na minha câmera. Aqui. Mas Na A câmera. Grazi ali. fecha a cômoda Aqui, Priscila. aqui. Ela Fecha aqui, aqui. de chapeuzinho. De chapeuzinho. Olha ela aqui, ó. Tá vendo? E esse ser aqui de amarelozinho, né? É a mãe de Priscila, a tia Ruth. Em 1900 antigamente. Antigamente. E como ela fala, né? Como ela fala desse legado, dessa inspiração da mãe dela, a gente traz isso aqui para a nossa vida, né, Priscila? Então, sua mãe, ela, quanto profissional, quanto ser humano, ela é fantástica e ela faz parte da nossa história também, tia Ruth. Então, um beijo para ela. E é isso que a gente precisa mostrar para a sociedade, né? É isso que a gente precisa deixar como história, como legado nosso, para que as pessoas se inspirem, continuem fazendo, continuem ajudando a transformar vidas. A gente está falando de uma área muito dolorosa, que é a área do câncer infanto-juvenil, porque a gente sabe que, né, são poucos dias e poucos minutos, poucos meses, poucos anos para estar com a gente. Então, a gente tem que fazer o máximo para estarem juntos. E nesse trabalho que a gente faz, que você faz, que a gente deixa essas histórias, né, acontecerem e transformarem as nossas vidas, você falou de Edidelson, que a gente tem inúmeras histórias, né, para contar. Mas eu sei que o mais difícil também para você é trazer, enquanto jornalista, né, também esse lado, né, de contar essas histórias, de vivenciar, você enquanto assessora de imprensa também, que você já trabalhou em hospitais. Então, como é para você, né, enquanto profissional, né, trabalhar com causas? Nossa, eu acho que esse é um tema super importante e pertinente nos dias atuais. Eu acredito que qualquer trabalho, qualquer atividade que você vai fazer, você tem que ter entrega e amor pelo que se faz, tá? Não você vai chegar no trabalho chutando balde, reclamando de tudo, né, chateando com tudo. E eu lembro que uma vez eu estava muito chateada com uma coisa externa, não tinha nada a ver com minha atividade. Eu estava no hospital fazendo uma matéria, né, exatamente cobrindo uma situação de saúde, mas eu estava tão estressada e reclamando da vida. E assim, isso me marcou muito também. Minha mãe pegou no meu braço, minha mãe enfermeira, estava trabalhando no hospital, ela disse, vamos ali comigo. E aí a gente foi para a ala G, que era a ala oncológica do USE. A gente não tinha hospital do câncer aqui em Sergipe, a gente tinha ala de câncer, né, a ala oncológica. Ela disse, vem aqui, olha agora para essas pessoas, você quer trocar de lugar com essas pessoas porque você está reclamando demais. Então, ela me deu, assim, um choque de realidade, né? Quantas vezes a gente reclama sem motivo, de fato, para reclamar, né, gente, do ser humano. E aí eu percebi que havia necessidade de ter comprometimento mesmo com o que se faz. E amor à causa, porque para a gente passar isso para as pessoas, a gente precisa primeiro entender do que a gente está falando. Por isso é muito importante você estar na ONG, acompanhar, entender, conhecer a pauta, se você é um profissional que quer trabalhar na saúde ou que quer trabalhar no terceiro setor, seja qual área, para a gente poder passar para as pessoas empatia, verdade e transparência. Eu sinto muito que a sociedade já viveu muitos anos de pé atrás com o terceiro setor, com as ONGs, porque a gente já acompanhou muitas denúncias de corrupção, de fraudes, né, de pessoas que se aproveitam dessas causas e, na verdade, são golpistas, são estelionatários. Então, as ONGs de verdade acabam sofrendo com essa imagem. Então, o papel do jornalismo comprometido com as organizações não governamentais, comprometido, aquele jornalismo que quer realmente passar a verdade, é exatamente mostrar transparência,
é mostrar de que forma o retorno dessa doação está chegando, está transformando a vida das pessoas, né? Onde esse investimento é aplicado, é no acolhimento das crianças, é no trabalho do vestiário, é na nutrição, né? É no alojamento, o que é que está sendo feito? Eu acredito que é muito trabalho de transparência e verdade. E eu acredito que com isso as pessoas se sentem seguras em apostar em uma organização não social, né? Muitas vezes a gente não ajuda, eu falo a gente enquanto um olhar externo, as pessoas, não, já tem ajuda demais, aí já recebe muito recurso. E, infelizmente, né, o ser humano, ele só vai começar a pensar no outro quando você começa a viver aquilo, quando você perde alguém na família com câncer, quando alguém na sua família tem um câncer, ou quando você adoece, você começa a ter um outro olhar da vida. Né? A empatia, às vezes, demora a chegar, é preciso sentir na pele. E nada livra ninguém disso. Qualquer um de nós pode ser paciente, estar aqui amanhã, ou precisar do GAC para alguma situação. Então, acredito que esse papel do jornalismo sério, sincero, comprometido, empático e transparente, mais do que nunca é fundamental, principalmente nessa era de fake news, né, onde a gente acompanha muita coisa e a gente desacredita. Será que é verdade? Será que essa doação mesmo vai chegar no GAC? Será que esse Pix é do GAC? Né? Então, a gente está sendo vigiado o tempo inteiro, né? Está sendo posto à prova o tempo inteiro, precisamos de validação. Então, o trabalho que é feito aqui dentro, ele precisa cada vez mais ser transparente. É isso, Priscila, acho importantíssimo a sua colocação, né, Ola? Enquanto a gente entender qual a importância da informação, a importância de estarmos nos colocando como comunicadores e levar a história dessa instituição, seja qual for, porque aqui em Sergipe tem várias lá. Dá para mensurar a quantidade de ONGs que tem só aqui no estado de Sergipe? Olha, pelo censo, o último censo do mapa das ONGs, temos mais de 8.000 cadastrados. Nossa! E eu quero até aproveitar para parabenizar, porque isso aqui, gente, essa mesa aqui, né, esse podcast, isso aqui é uma prestação de contas, né? Isso aqui é uma forma de ser transparente, de comunicar, porque quem quer esconder não vai expor, não vai mostrar dados, né? Não vai convidar pessoas que fazem parte da história, porque se fosse uma instituição já falida ou corrupta ou com viés do estelionato, nem teria esses anos de vida todo, né? Nem teria reconhecimento, nem teria selo, nem teria aprovação social. Então, cada vez mais eu vejo que o GAC está se aperfeiçoando nisso, na comunicação, seja nas redes sociais, seja no contato com os voluntários, seja com as novas formas de captação, né? Seja com a forma de comunicar. Vocês estão de parabéns, viu? Obrigada. Então, eu acho que é de suma importância essa sua fala, Priscila, enquanto, né, jornalista, para que possa despertar, né, para você que está ouvindo, o conceito de que a organização ela tá aqui mostrando suas ações como prestação de contas, que é investimento, né? É um investimento que a gente está sempre movimentando uma captação de recurso para atuar num projeto, para executar uma ação e levar informação também. Então, é um investimento. A comunicação é investimento. E aí, essas 7.000, em torno de 7.000 organizações do último censo, Carla, é uma pergunta que eu sempre faço, né? E eu pergunto para vocês, onde estão essas ONGs todas, né? Então, um estado como o Sergipe, a gente sai de fato catando algumas organizações onde estão e traz um reflexo. Porque quando você fala do estelionato, quando você fala dos desvios, dessa notícia que traz a imagem negativa, é a pilantropia, né? Que acontece, né? Quanto a gente vê aí, e eu trago para recente essas movimentações de captação com leis de incentivo, até com emendas parlamentares, etc., que saem catando aquelas organizações que estão aí certificadas, porque tem muito recurso, né? E não sabem como aplicar, onde aplicar.
E aí saem buscando quem está certificada, que são poucas, mas que vem sempre com aquelas propostas, né? Do toma lá, dá cá. E aí você fica, meu Deus, imagine, 8.000 estão lá cadastradas, aonde estão? Você que está certificada, então, são poucas, né? E ainda a gente acontece um tipo de situação que são desvios de verbas para poder abastecer aí um mercado, que eu digo do terceiro setor, que é muito distante do nosso, muito desse cenário que são as organizações sérias, transparentes, que buscam, né, fazer acontecer, junto com o recurso público e junto com o recurso privado, que é da sociedade, fazer histórias e promover transformação, né? Então, a gente está aqui para poder mostrar, de fato, né, as ações do GAC, entrevistas como a sua, de levar histórias, de levar essa comunicação com responsabilidade. E aí esse fake news acaba atrapalhando, Perfeito, né, o dia a dia das organizações. Quantas histórias? O pessoal acontece lá, o GAC, vamos lá, de uma cidadezinha. É porque a gente tem GAC na Bahia, tem GAC em vários outros estados, né? E reflete, né? Porque uma organização está fazendo lá no Norte, Nordeste, Sul, e aí reflete para todas, né? Então a gente tem que mostrar sempre o que elas estão fazendo muito bem. E aí eu coloco a responsabilidade para nós, jornalistas, também, tá, gente? Que tem essa responsabilidade, os jornalistas sérios, comprometidos, profissionais, que tem que mostrar a verdade, né? Faz parte do nosso trabalho a apuração, né? A informação verídica é prerrogativa da minha profissão, da minha atividade. Eu estudei, me formei, me pós-graduei para isso. Então, quando alguém chega, por exemplo, para mim com uma notícia, olha, você viu isso acontecer no lugar, é a minha obrigação de devolver. Isso não aconteceu aqui, não foi assim, é uma fake news, isso vem de outro estado, taranã, taranã. Então, esse trabalho de desconstruir a mentira e construir a verdade, né? Infelizmente, é um trabalho cansativo. Eu tenho falado que, assim, eu estou vivendo os dias mais cansativos da minha profissão. Porque até anos atrás, o que o jornalista falava, todo mundo acreditava, porque a gente só tinha uma fonte, ou você lia o jornal, você lia a revista, assistia a TV ou rádio. Então, hoje isso aqui, ó, então você tem rede social, aí você tem vários perfis, aí tem perfis falsos, aí tem, ou seja, é muita gente consumindo muita informação, jogando muita coisa para o ar e quase todo mundo tem preguiça de checar, de ver se é verdade, de ir num site oficial para buscar. Então, tem sido cansativo fazer jornalismo sério, mas a gente não desiste, eu não desisto, tá? Eu sou bem, assim, criteriosa, eu não coloco a matéria no ar sem ouvir todos os lados, sem ouvir as fontes, sabe? Aquela coisa do ouvir dizer é coisa de quem não é profissional, não é. É isso, eu acho que aí a gente pega a parte da credibilidade, da importância de usar as habilidades da informação, né, como jornalista, como comunicadores, de saber como levar essa informação, porque é onde está. Até no nosso roteiro aqui, a gente também está falando de fake news, né, Ola? Isso. Porque traz impacto negativo terrível. E há muitas crianças que são, por exemplo, assistidas pelo GAC, dependem das doações, dependem do olhar diferenciado de você que está aí do outro lado. Imagina, chega uma fake news de um outro estado, falando de um GAC que nem que faz parte, que não tem coligação nenhuma, mas que acaba gerando impacto negativo na instituição. Exato. E aí, Priscila, você como profissional da área, tenta entender qual a missão da comunicação, né, para que possa gerar um impacto social positivo e reverter tudo isso. Perfeito. E a comunicação que vocês fazem, que é a comunicação interna para a sociedade, com as assessorias, também ela é uma comunicação fundamental, porque a gente, né, trabalha com esses dois lados, e a sociedade recebe o que vocês mandam, né, pelo release, que é aquele texto institucional, das informações internas, o que está acontecendo, o calendário de eventos, prestação de contas, para que a grande mídia, para que a imprensa lá fora possa publicar, divulgar. Então, esse é um trabalho que precisa estar sempre afinado, né? Então, é muito importante que as pessoas saibam o que acontece aqui dentro do GAC, para que a sociedade lá fora veja, né, tenha essa vitrine
que a ferramenta são os profissionais do rádio, da TV, os colegas que divulgam nos seus sites, nas suas plataformas, e que a sociedade acredite, né, para que a sociedade credencie mesmo o GAC, como graças a Deus tem sido ao longo dos anos, né? A gente tem essa imagem positiva do GAC em Sergipe, graças a Deus, a gente não desaponta, nunca desapontou a sociedade, e eu fico muito feliz quando eu ouço as pessoas, você é do GAC, você é voluntária do GAC, você está lá no GAC há muitos anos, você é madrinha do GAC, olha, eu acredito, eu gosto muito do trabalho de vocês, eu já doei, eu já participei das festinhas, eu sou fã do trabalho do GAC. Isso dá esse alívio, né, e certifica também esse trabalho que é feito aqui dentro. Que bom. É um alívio. E aí você falando, o pessoal fala, isso assim engrandece, né? A nossa história e nos dá sempre, né? Eu digo, mais uma responsabilidade, né? De manter essa trajetória, né? E aí quando a gente vem para a comunicação, eu sempre cito o Fred, né? Como um grande comunicador social, porque foi ele que deu voz ao GAC através das parcerias, da comunicação, de todo o trabalho que ele fez junto à imprensa sergipana. Hoje a imprensa, eu lembro, né, da comunicação do release, a gente mandava, né, release, ia lá, batia na porta, tal, dos jornalistas, olha, vai ter uma festinha. E aí o GAC, com esse trabalho, acabou sendo referência, né, com pautas mesmo, sendo a referência do câncer, vai falar sobre a criança com câncer, e é isso que as organizações precisam buscar. Essa referência sua, esse trabalho, né, que causa um impacto social, é essa pauta que você deve levar. Então, é colocar num calendário, né, um evento importante, então vai mandar o convite. Então, quando chega para vocês, né, essas pautas, essas matérias, esses pedidos, né, como é que vocês avaliam, assim? Eu digo vamos colocar como uma dica, né, para as organizações que também nos acompanham. Qual seria essa dica para chegar numa redação, avaliar esse pedido e dizer, olha, aqui, né, que vocês é uma pauta boa, é uma pauta quente. Não assim, vai derrubar, né, Priscila? O jornalismo, quem estuda jornalismo, né, quem está na universidade, quem já saiu, sabe que a gente tem várias disciplinas, as técnicas de jornalismo, técnica de reportagem, produção de pauta, e essa parte a gente chama de vender a pauta, né? Vamos vender a pauta, sempre eu estou nos dois lados, eu faço parte da grande imprensa, mas também faço assessoria, e é sempre um desafio, porque para vender a pauta tem que ser uma pauta convincente, tem que ser um assunto interessante, e eu sempre falo assim, tem que tocar o outro. Por quê? Porque a pauta, ela é algo que precisa ter uma utilidade pública, não é? Eu não posso, muitos anos em televisão, né? Trabalhei quase 20 anos na TV Atalaia Record, então apresentei vários programas, fui editora executiva, aí fiquei muitos anos também no Rádio Jornalismo, hoje continuo na Rádio Jornal, mas já estive em várias outras emissoras e a gente recebe muita pauta. Eu lembro da época do fax, chegava muito fax com release, gente. Então, release. Então, era um sindicato que ia ter uma assembleia e mandavam. Então, a gente tinha que fazer avaliação. Então, por exemplo, poxa, esse release desse sindicato, por exemplo, nossa, se parar essa categoria é importante, então, ok, vamos ter que cobrir, porque dá um impacto social, é algo de utilidade pública, então vamos cobrir. Então, muitas vezes a gente passa por esse crivo, né, por essa peneira, e as pautas do GAC, elas são sempre pertinentes, eu falando especificamente do GAC, porque eu conheço, porque trazem um impacto para a vida não só daqueles que estão aqui, mas trazem um impacto na saúde pública. Porque eu sempre reforço que o terceiro setor tem um papel fundamental para ajudar as políticas públicas. As ONGs chegam onde o Estado não chega, onde a mão do governo, dos governos, gente, não estou falando de partido de nenhum, eu estou falando das gestões. As ONGs chegam onde as gestões não chegam.
Nenhuma gestão leva a criança com a mãe, paciente de câncer, que está fazendo um ciclo de 30 quimioterapias em Aracaju para dormir em sua casa. O GAC traz, o GAC tem alojamento, o GAC tem refeitório, o GAC tem dispensa de medicamentos através dos profissionais, tem médico que vai acompanhar, que vai acolher. Então, o papel de uma ONG, o papel de uma instituição como um GAC, não fica restrito só ao GAC, né? A gente não vive numa bolha. A gente está cumprindo um papel que o poder público não alcança, que o poder público não vai chegar. Você imagine o quanto é sofrido para uma criança que tem um tumor cerebral e precisa fazer 10 radioterapias, vir de lá do sertão para a capital Aracaju, a cada 15 dias ou uma vez por semana, no balanço do carro, no saculejo, vomitando, porque a gente sabe dos efeitos colaterais, né, do tratamento oncológico, e o GAC disponibilizar transporte, ter uma cama, um quarto seguro, ter profissionais aqui. Então, quando a gente fala de uma pauta do terceiro setor, de uma importância como é a pauta oncológica, a gente está falando de um serviço que impacta na sociedade, que impacta na saúde pública. São pessoas que jamais teriam condições financeiras de pagar um hotel, de pagar uma boa alimentação, uma alimentação saudável, que faz parte do tratamento inclusive, que faz a diferença na recuperação. Então, quando a gente pensa em oferecer uma pauta, e depois eu acredito que mais para frente, já que eu estou usando o GAC como exemplo, é a credibilidade. O GAC já tem credibilidade na imprensa, o GAC já tem credibilidade nos veículos de mídia. Então, é uma pauta fácil de aceitar, né? Não é uma ONG que surgiu do nada. Ontem, ó, tem um release aqui de uma ONG que chegou e quer fazer uma divulgação. Então, já faz parte do jornalismo apurar, checar que ONG é essa. E o GAC já tem, né? Já tem essa, digamos que essa carta branca no jornalismo. Que bom. A porta já está aberta, essa é a realidade. E a Priscila, né, nesse relato dela, nessa fala dela, aliás, nessa comunicação humanizada, que ela já fez uma comunicação humanizada para o GAC, uma comunicação humanizada, minha gente, porque essa história, né, que ela contou dessa saída da criança, parte do storytelling. Para cada comunicação tem uma história, né, Priscila? Exatamente. Tem uma história, e como comunicar é isso que faz a diferença, né? Levar para uma pauta, uma comunicação humanizada para um jornal, para um jornalista, faz essa grande diferença. E Ula, lembrei agora, só para complementar, você falou muito bem, né? Quando a gente resgata uma história e tem credibilidade, o feedback é fundamental, né? Que é esse retorno. Então, quando a gente vê uma ONG como um GAC fazer um evento, por exemplo, com doação de alimentos, e depois você retorna para os veículos de comunicação e mostra os alimentos recebidos, a entrega desses alimentos, então você prova que você contou com a ajuda da sociedade e que você fez o dever de casa, que você fez o seu papel. Então, essa credibilidade que é fundamental, né? Você resgatar a história, você mostrar o que está sendo feito e mostrar o retorno de tudo isso. Poxa, eu fiz uma doação. Em que foi que deu para pintar o prédio? Uma doação para pintar o prédio. Então, mostra como ficou o prédio pintado, mostra a diferença que isso fez, né, no impacto da imagem, mostra como ficaram os leitos de alojamento, com os novos colchões, com recursos que as pessoas, né, contribuíram, seja ele um político através de emenda parlamentar, seja ele a Dona Maria que está ali, aí pega R$10 todo mês, aí faz a doação pelo telemarketing. Acredito que a transparência, gente, ainda é a melhor saída para a imagem de qualquer organização. Ótimo. Isso eu cito sempre nas nossas trocas de rede com outras organizações, o quanto a comunicação ela é um investimento, ela é necessário esse investimento. Sim. E aí vem um site que não pode deixar hoje. O site, ele é obrigatório, né? O STF obriga que as organizações publicizem seus balanços. Perfeito. Se você quer ou recebe emendas públicas, você precisa publicar no seu site, né, seu balanço.
E aí vem um Instagram que demonstra lá o dia a dia, e aí você busca sempre essa melhoria na comunicação para continuar com essa credibilidade, continuar mostrando. E é um exemplo que eu coloco de uma organização que está lá com seu panfletozinho preto e branco, e aí no momento que ela tem de captar recursos para poder fazer aquele panfletozinho colorido, organizado, ela não faz. Por quê? Porque quer demonstrar sempre aquele perfil de coitadinho, de coitadinha, de estar sempre com o pires na mão, precisando. E foi nesse lugar que o GAC nunca quis estar, né? Sempre com muito profissionalismo, sempre buscando dar esse feedback, mostrar que aquele investimento que você, Dona Maria, Sim. que um parceiro, um empresário está ajudando, está colaborando, está aqui que você está buscando melhoria na sua organização. E é nesse caminho, é nessa caminhada que as organizações do terceiro setor, assim como o GAC, precisam, né, estar nessa trilha, sabe? Esse olhar é importantíssimo, até porque a gente está falando de uma administração, né, importante como a administração empresarial. O empreendedorismo, onde o maior produto, o maior bem é a vida, são as pessoas. A gente está cuidando de crianças e adolescentes. Então, essa criança não merece o melhor lençol, o melhor colchão, né? A melhor recreação, o melhor brinquedo, só merece o brinquedo quebrado, a meia rasgada, né? O panfleto que já ninguém lê. Por que não o melhor? Por isso que o GAC, acredito que tem essa imagem positiva. Acredito que essas gestões muito jovens, né, que vocês têm esse olhar de atualização, de modernidade, vocês não pararam no tempo, vocês conseguiram, né, acompanhar essas inovações com rede social, com tecnologia, com internet. Isso é importantíssimo, porque veja, como é que a gente vai atrair a juventude para um trabalho voluntário, né? O trabalho voluntário é essa coisa de idoso, é só coisa de quem está aposentado. Então, a gente precisa também ter estratégias para que a garotada também se sinta, né, à vontade de participar, de mostrar também, através de uma gincana, de uma atividade, de uma brincadeira, de um momento lúdico, como a solidariedade é importante de qualquer forma. Sair das telas, sair das redes e, olha, voluntariado Desapego também, né, Ula? o desapego. Brinquedo que a criança não está mais Exatamente. roupa que já sabe, mas vai se motivado. dar para o outro usar. É uma forma também de desapegar, né? E começar a colocar em prática a empatia, o amor próximo, a solidariedade. Isso também tem que vir de casa, né, Priscila? Não tem como. Como é que é a Priscila com o Pedrinho? Ai, meu Sabe, minha gente, Priscila tem um artista em casa. Tocou aí da figura materna, né? Eu sou uma mãezona, assim, gente. Eu já falei aqui no início que eu amo crianças, né? Então, chegou a minha vez. Aí a gente faz, eu não vou ser uma mãe assim. Aí depois você vai pagar a língua e faz você uma mãe totalmente que você achava que não ia ser. Mas é porque o amor de mãe é sempre, né? A gente não tem bula, não tem manual. Chegou, nasceu, agora é com você. E eu faço questão sempre de trazer essa lição. Foi interessante você falar isso, porque eu sempre explico tudo muito a Pedro, né? O pessoal fala, seu filho é muito... parece um adulto, porque eu converso com ele, como eu estou conversando aqui com vocês. Então, se reclama da comida, mãe, não queria comer isso, não. Aí tratamento de choque. Muitas vezes eu venho, vamos lá, você sabe que tem lugares onde as crianças não têm comida nenhuma, mamãe vai lhe mostrar aqui. Aí eu mostro um país onde as crianças estão passando fome, ou eu mostro uma imagem que, claro, que para a idade dele, ele tem 6 anos, eu consiga, de um jeito, né, inteligente, mostrar uma instituição onde as crianças não têm os brinquedos que ele tem. Esse senso que eu tive a minha vida inteira, né? Eu já falei aqui sobre minha mãe, como a gente cresceu nos orfanatos, nas comunidades, fazendo doação de brinquedo, né? Então, meu aniversário é no mês de dezembro. Então, eu lembro muito, assim, minha mãe sempre botava alguém na família, um tio vestido de Papai Noel, a gente pegava os brinquedos, as pessoas me davam os brinquedos para doação. Então, saiu o Papai Noel dando brinquedos. Então, eu sempre fiz questão de deixar isso muito claro, que nós somos
beneficiados, nós somos privilegiados em ter tanta coisa que outras crianças não têm. Então, infelizmente, a gente tem visto assim, adolescentes egoístas, né, frustradas, porque tem tudo, 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 tudo no dia que tem 99% se revolta, aí quebra a casa, xinga os pais, chuta a professora na escola. Então, assim, a educação em si, não só como pais e mães, mas também na formação da cidadania, é uma responsabilidade dos pais, dos professores, da sociedade. O que é que a gente quer? O que é que a gente tá produzindo e estimulando para essa nova geração? A gente está tendo uma geração de pessoas empáticas, de pessoas solidárias, ou de jovens frustrados que têm tudo e reclamam que a vida não presta, não tem nada. Então, vamos olhar para o outro, né? Vamos dar uma voltinha no hospital ali e ver quantas pessoas estão internadas, sonhando em só estar de pé, em sair de um leito de UTI, só caminhar. Eu lembro muito de um episódio, minha mãe enfermeira, gerente de uma unidade hospitalar, trabalhando no setor de oncologia, e uma profissional de saúde reclamando de tudo, se queixando de tudo, que ela estava no inferno, aquele plantão, ela não parava de falar, e ela estava empurrando uma cadeira de rodas com o paciente. E aí chegou um momento que minha mãe falou bem assim, vem cá, vamos trocar de lugar, você quer ser a paciente, quer sentar na cadeira de rodas e quer inverter a sua situação? Então, muitas vezes a gente está ali vendo o sofrimento da pessoa, está empurrando a maca, e a gente reclama tanto e não se dá conta de que a vida está muito pior para quem está na maca, né? Então, acredito que a gente precisa mesmo, assim, é urgente rever valores, rever o nosso íntimo, rever a nossa convivência com as pessoas, com quem você convive. Você acredita que isso está elevando, né, o seu potencial de alegria de viver a sua espiritualidade, ou não, né? A sua vida não faz sentido porque ela é muito superficial. Acho que também é um exercício diário que a gente precisa fazer. Ai, show. Que Maravilha. massa. A gente fala de profissional, gente, e aí a gente vai chegando ao fim, né? Já nossa, gente, tá sendo maravilhoso, mas é sobre isso, né? A gente já vai agradecendo a todo mundo que está aí com a gente. Continua compartilhando, tá? Quem chegou agora, essa é a Priscila Andrade. É assim, ela, Pitbull. É aquela mesmo que você já conhece, trazendo um pouco de sua história, que é um pouquinho. Se a gente for contar muito, aí vai demorar bastante esse bate-papo, essa longa-metragem com vocês, né, Priscila? Já é isso. E aí, como a gente já está indo no finalzinho, a gente vai ter um bate-bola. A gente ainda vai fazer uma última pergunta, Priscila, falando aqui um pouco sobre os profissionais. Tá. E aí, quando você puxou a situação dos profissionais, enquanto o governo, e aí a gente lembra um pouco, né, do tempo que estamos vivendo hoje, né? Uhum. Esse é um ano importante, aqui no centro, né? Um ano importante, fica a dica. E aí, nesse sentido da dificuldade realmente do diagnóstico precoce, estávamos falando ainda em off sobre isso, o quanto ainda a mesma dificuldade há 20 anos atrás existe nos dias de hoje, né? Porque meu filho também foi um paciente oncológico, ainda se torna sendo porque ele precisa ter esse cuidado para a vida toda. E lá atrás, há quase 20 anos atrás, tivemos muitas dificuldades de ter um diagnóstico precoce. Sim. Por conta do atendimento inicial. A ponta, né? Na Isso. atenção básica. Lá. E aí, Priscila, você, dentro desse universo, não só da comunicação, mas dentro da área da saúde, qual recadinho você deixa para esses profissionais, principalmente os que estão se formando agora, seja na saúde, seja na área da comunicação? Qual recado dentro de tua experiência de mais de 20 anos, tão envolvida e engajada, trabalhando de verdade? Olha, eu vou contar uma história aqui para a gente falar sobre esse assunto. Vou falar em uma resposta só, vou falar sobre política, gestão pública, humanidade, baseado em um caso real. Meu afilhado Gabriel, e graças a Deus hoje está saudável, é um adulto, é um homem, sobreviveu ao câncer. E Gabriel é
meu afilhado oncológico. Eu não tenho nenhum grau de parentesco com ele. Conheci Gabriel num leito de hospital, no meu trabalho de voluntariado, né, dentro do Hospital de Urgência de Sergipe, aqui em Aracaju. Gabriel estava num leito de hospital e eu fui conversar com a família para entender por que ele estava lá. Gabriel, morador da zona norte de Aracaju, com apenas 6 anos de idade, tinha várias sequências de vômito, magreza extrema, e os pais levavam sempre Gabriel até a unidade básica de saúde da sua comunidade. Isso aconteceu por várias vezes, e Gabriel nunca tinha um diagnóstico. Várias vezes, os profissionais dessa unidade diziam: é verme, esse menino está com alguma verminose, é uma virose, como a gente ouve muito. Resumidamente, profissionais despreparados, falta de pediatria na atenção básica, que a gente não tem pediatra nas unidades básicas de saúde, e Gabriel foi mais uma vítima social da falta de comprometimento, da falta de investimentos do poder público na saúde pública. Isso já se passou, acredito que 20 anos. Hoje, aqui em Sergipe, nós temos 2 hospitais de câncer. Um no município de Lagarto, que é o Hospital Interestadual, atende pacientes de Sergipe, Bahia e Alagoas, e o Hospital de Aracaju. São hospitais modernos, são hospitais gigantes, são hospitais estruturados, mas os pacientes têm muita dificuldade para chegar e acessar esse tratamento. Por quê? Porque a gente falha na atenção básica, a gente falha na atenção primária. Enquanto a gente não tiver uma navegação segura, que eu, enquanto mãe, possa levar meu filho numa unidade básica de saúde e chegar lá e fazer a triagem, esse paciente é suspeita de câncer infanto-juvenil, é suspeita de leucemia, é suspeita de retinoblastoma, é suspeita de osteosarcoma, seja lá o que for. Esse paciente vai ser encaminhado para um diagnóstico. Por que demora tanto uma biópsia? Por que demora tanto o atendimento com um oncologista pediátrico? Para quando essa criança for começar um tratamento, quimioterapia, radioterapia, já o câncer já está avançado. Então, assim, é triste falar sobre isso, porque eu estou com 45 anos e eu comecei essa causa com 25 lá atrás, tantos anos reivindicando as mesmas coisas. Avançamos com hospitais, avançamos com estrutura, agora precisamos avançar também com os pacientes sendo acolhidos de forma digna, profissionais preparados para fazer o diagnóstico precoce, porque não adianta só as ONGs como essa daqui, que é o GAC, fazem um papel de informativo, de diagnóstico precoce, de trabalho de prevenção, porque esse não é um papel exclusivamente do terceiro setor. A gente pode até ajudar, mas não é responsabilidade das ONGs. Somos parceiros, né? Exatamente. Então, é entender que a nossa cobrança junto às gestões públicas é que somos parceiros, precisamos de recursos, precisamos de investimento para poder gerar um melhor resultado, né? Porque sozinhos também não dá certo, não dá conta. Não dá. É fantástico. Não dá. Gente, foi um desabafo, viu? Já tá vendo a pitbull aí, dependendo do assunto, ela vira uma fera, viu? Me representou porque é um engado. Sempre, viu? Porque se não tivermos vozes como ela, Sim. para o GAC também, É né? difícil. É muito difícil, Priscila, muito difícil. E a imprensa tem que fazer também esse advocacy. Sim, importantíssimo. Então, fica aí o recado, né, para os profissionais que estão agora entrando, estão percebendo que o negócio é difícil, mas não é impossível. Vamos tentar ser um pouco mais humanos, profissionais, e tentar enxergar que o paciente ele também é um ser humano e precisa de todo o cuidado necessário. Pode ser seu filho, pode ser seu sobrinho, sua mãe, e ter essa empatia, esse olhar diferenciado. Lula Ribeiro, vamos para o nosso bate-bola? Vamos! Que bate-bola! Não vim preparada para isso. Meio, né, Priscila? Aqui, ó. Agora, centro, né? Então, finalizando. Uma palavra que define comunicação. Verdade. Não tiver verdade, para mim não comunica. Mentira não pode comunicar. Olha, uma causa que te inspira. O GAC me inspira, né, gente? Todos os dias.
Um livro, um filme, um documentário que todos deveriam conhecer. Ai, meu Deus, gente, eu sou viciada em documentários. Eu leio um livro, já tem muitos anos, mas A Vida Além da Morte fala muito sobre a importância da gente saber viver hoje, né? Até porque, para mim, para o meu conhecimento espiritual, eu sou espírita kardecista, a morte não existe, mas mesmo assim a gente precisa aprender a viver essa para que na próxima a gente viva melhor, Ai, né? querido. Uma campanha social. Quer falar, Ula? Vai. Não, Não, eu sou espírita também, mas eu digo, Priscila, eu não quero queimar, não. Já aguarde, sua missão é longa, viu? Já chega por aqui essa missão. Bom, uma campanha social que ficou marcada na sua memória. Meu Deus, o GAC, eu já participei de tantas campanhas. Fora do GAC, uma campanha que me marcou muito, porque eu lembro que eu estava na minha faculdade de jornalismo, que foi a campanha de combate à fome do Betinho. Eu lembro, assim, muito, ficou muito na minha cabeça, as imagens, a campanha, a propaganda, Natal Sem Fome, muito, assim, muito, isso me marcou muito. E as campanhas do GAC, assim, a campanha da Copa me marca muito, os projetos que vocês fazem dos aniversários, do EPIC, campanhas para doação de brinquedos, de presentes, e uma campanha que eu estou observando muito assim agora, que é uma causa que eu também tenho sempre buscado falar nos meus programas, que são as doações de órgãos, sabe, gente? Assim, é uma outra causa que eu tenho me dedicado a informar as pessoas, falar sobre a importância da doação de órgãos. Ainda tem muito desconhecimento, ainda tem muita falta de informação, então é uma campanha também que eu gosto de destacar. Maravilha. E complete a frase. Comunicar é? Comunicar é fazer com que o outro entenda o que você está falando, né? Porque muitas vezes não tem aquela história, quem não se comunica se trumbica. E muitas vezes a pessoa acha que só porque falou, comunicou. E o erro é de quem não entendeu. Não, a verdade, o erro é de quem não soube se expressar. Então, se eu falo e você não entende, eu que comuniquei errado. Então, a minha emissão, eu como emissora, estou falhando em alguma coisa. Então, eu preciso saber comunicar para que os outros entendam. Não adianta assim, eu entendi isso. Se você entendeu outra coisa, é porque eu expliquei errado. A responsabilidade é de quem fala. Maravilha. Só vou aprender. Anotando tudo, minha gente. Vou aprender com quem sabe. Priscila, muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Foi bom demais. A gente nem sentiu o tempo passar. Adorei. Muito obrigada por essa oportunidade. Assim, falar sobre o GAC para mim é sempre uma satisfação. E falar sobre comunicação, falar sobre saúde pública, assim, a gente juntou tudo que eu gosto numa mesa gostosa, num bate-papo gostoso. Obrigada, viu? Mais uma vez, né? Muito obrigada. Obrigada pela presença, por essa troca, por compartilhar também sua história de vida, porque é exemplo, inspiração, né? Como pessoa, como jornalista. Então, nós ficamos sempre gratos por vocês fazerem parte dessa linda história. Viu? Vida longa ao GAC, é nós, né? Pra gente trabalhar bem muito por aqui. Obrigada, gente. Lindona. Gente, já sabe, né? O recadinho já está no ar. Produção, joga QR Code na tela, porque agora é o grande momento de você fazer sua doação e ajudar o GAC, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer. Quem não conhece, o GAC ajuda crianças com câncer aqui em Sergipe. E você também pode fazer a diferença apontando a câmera do seu celular, do seu smart, aí para esse QR Code fazer a sua doação, tá bom? A gente faz esse convite especial para que você doe, para que você ajude a transformar vidas, para que você faça a diferença na vida de mais de 120 crianças. É isso, Lá Ribeiro? Isso. Olha só, é tanta gente que precisa de ajuda, a gente sabe, realmente não está fácil, uma andorinha só não faz verão. Por isso a gente faz esse convite para você que está aí do outro lado, tá? Você pode se somar e a gente, em vez de ser andorinha, fazer o trabalho de formiguinha. Cada uma levando a sua folhinha, fazendo a diferença na vida de tanta gente. Você pode nos ajudar apontando a sua câmera aí do seu celular, fazendo a sua doação, e a gente só tem a agradecer o apoio. Nós queremos aproveitar e agradecer os parceiros que fazem parte aqui do GACcast,
tanto a enviar entregas, realizando um trabalho maravilhoso, né, de agilidade e segurança, fazendo as suas entregas com prontidão, e você pode conhecer melhor nas redes sociais, enviar entregas tudo junto. A T3 Consultoria, que realiza um trabalho de impacto social magnífico junto às ONGs, junto ao terceiro setor, e que você, que também quer realizar esse impacto social com sua ONG, está começando agora, bora começar do jeito certo. Convida a T3 Consultoria para estar te dando esse auxílio. Temos a loja Tenda, com essas xícaras maravilhosas, Priscila, a Tenda Arrasa, né? E você pode estar aí aproveitando todos os materiais, todo o produto que a Tenda vende. Aí, entrando em contato através do 3214-9513 e aproveitando também nas redes sociais, conhecendo melhor. Temos a Cristina Cosmética, que é uma parceiraça, trazendo aí materiais maravilhosos para os cuidados dos cabelos e que você também pode conhecer nas redes sociais. Cristina Cosméticos, tudo junto. Temos o Fidelimed, que também é um clube de benefícios em saúde, realizando um trabalho magnífico aqui no nosso estado, que você também pode estar sendo associado, levando a sua empresa, como também você pode estar adquirindo. Minha gente, fechando o plano, tem um pacote individual, tem um pacote familiar com preço super acessível e que você vai ter vários descontos na área da saúde, na área de beleza, de cosmético, enfim, são várias áreas e que você pode Mais de 200 beneficiado. lojas e-commerce na plataforma Rede Parcerias Fidelimed, que você pode acessar como adquirente do clube. Entre em contato através do 991 99916 7179. 9, estamos em Sergipe, DDD é 79 9916 7179. Aproveita, eu já tenho o meu, então já fica a dica. Quero agradecer a todo mundo que está assim, sempre conosco, participando, compartilhando e convidando também. Se você quer ser um parceiro, entre em contato através do 991464477. Seja um parceiro do GapCast e não está esperando o quê? Traz a sua marca, seu produto, vem para cá. Venha. Vem com a gente, Vem com a né, gente. Ola? Junto o GAC. É uma forma de você se associar e ajudar a instituição também. Vamos dar um tchauzinho, gente? Vamos. Agradecer a todo mundo que está lá. Próxima quarta-feira, tá? Encontro marcado.